Matou meu filho, mesma coisa, mata a pessoa lá. Mesma coisa. Não tem diferença para fingir aqui. Se eu sabia, eu posso ficar no meu país. Matei ele mesmo. Matei eu mesmo. Nas primeiras semanas de fevereiro deste ano, o nome ganhou destaque em todo o país. Não só o nome, mas a história de um jovem chamado Moise. Imagens de câmeras de segurança mostram uma verdadeira atrocidade ocorrida em um lugar movimentado. Este caso trouxe à tona um assunto difícil de digerir para muitas pessoas, mas que deve ser debatido insistentemente em nossa sociedade atual, independentemente de você conhecer essa história ou não. Eu te pergunto, será que o brasileiro é um povo racista, mesmo que não admita isso? O Congo conquistou sua independência da Bélgica em 1960. De 1971 a 1997, o país foi oficialmente chamado de República do Zaire, uma mudança feita pelo então governante, o general Mobutu Sese Seko, segundo ele, para dar ao país o que ele pensava ser o nome mais africano e autêntico. Zaire é uma variação de um termo que significa grande rio nas línguas africanas locais. Após a derrubada de Mobutu, em 1997, o nome do país mudou novamente para República Democrática do Congo. Em seguida, toda a nação mergulhou em uma guerra civil devastadora. O conflito terminou oficialmente em 2003, embora os combates continuem na parte oriental do país até os dias de hoje. Após a separação do Sudão do Sul, em 2011, o Congo passou a ser o segundo maior país da África em extensão territorial, superado apenas pela Argélia, com uma população de quase 90 milhões de habitantes. É considerado o quarto país mais populoso do continente africano, atrás apenas da Nigéria, da Etiópia e do Egito, sendo o 16º do mundo. São quase 20 anos de guerra civil, com a participação de milícias e exércitos de países vizinhos. Os conflitos no leste do país deixaram cerca de 6 milhões de mortos e desaparecidos. Esta é considerada a maior e mais sangrenta guerra desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Para piorar, a população vive uma verdadeira infestação de malária, sarampo, cólera, desnutrição, infecções, traumas, mas não consegue salvar o seu povo do extermínio em massa, como chacinas de homens, abuso de mulheres e sequestro de crianças, que são muito frequentes. Cerca de 30 milhões de pessoas vivem abaixo da margem da pobreza e sobrevivem com menos de 25 centavos por dia. Devido a toda essa história de instabilidade, não é difícil encontrar milhares de refugiados congoleses que se espalham por todo o mundo. Somente no Brasil, no final de 2020, havia mais de 1.000 refugiados oriundos da República Democrática do Congo. Um desses refugiados que chegou ao Brasil em 2011 com sua família era um jovem de apenas 14 anos de idade, chamado Moise Mugeni Kabangabe. Nos últimos dias, sua foto estampou praticamente todos os noticiários do país, com a seguinte manchete: jovem africano teve a sua vida ceifada após cobrar o pagamento de 2 diárias atrasadas do seu patrão. Moise trabalhava em um quiosque chamado Tropicália, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os familiares da vítima cobram por justiça, e essa é uma situação que trouxe à tona um debate antigo sobre o racismo no Brasil. Muitos detalhes ainda estão sendo apurados pela polícia e o caso é bem recente, mas vou tentar trazer para vocês o máximo de informação possível neste vídeo. Antes de qualquer coisa, devemos deixar bem claro uma questão. Independentemente de as motivações deste crime serem ligadas ao racismo ou não, devemos entender que o que foi feito com o jovem Moise, de apenas 24 anos de idade, extrapola qualquer argumento defensivo de seus agressores. Não há justificativa para as atrocidades cometidas. Antes de continuarmos com a história, eu também gostaria de pedir o seu like e, se possível, a sua inscrição, caso não seja inscrito. Isso é muito importante para que o YouTube perceba que você quer receber o meu conteúdo, pois não basta ser apenas inscrito, você deve interagir. Portanto, também deixe o seu comentário. Bom, Moise
Seus irmãos e sua mãe moravam em uma região da República Democrática do Congo, onde a guerra era muito forte, e essa guerra civil no país ainda era mais intensificada devido a uma batalha interna entre duas etnias, o povo Rema e o povo Lendu. O conflito entre esses dois povos nativos não é totalmente explicado, mas, segundo relatos, é baseado mais numa premissa política do que racial. Moise e sua família pertencem à etnia Rema, e a guerra começou quando ele e seus irmãos ainda eram crianças, no final dos anos 90. Desde tenra idade, Moise aprendeu a conviver com a insegurança e não tinha outra referência de vida a não ser fugir e ter medo o tempo todo. O povo Rema e os Lendu estavam em conflito praticamente toda semana e ninguém tinha um só dia de paz. Durante os muitos anos de guerra, Moise viu praticamente toda a sua família ser morta em atentados, conflitos armados e invasões. Inclusive, sua avó materna e seu pai simplesmente sumiram ao serem surpreendidos por uma das inúmeras emboscadas desses guerrilheiros. Vendo a situação difícil em que viviam e com relatos de outros parentes que fugiram para o Brasil, Ivone também decidiu pegar seus filhos e fugir. Mas para uma família africana pobre e numerosa, isso era um feito muito desgastante, física e financeiramente falando. A vinda para o Brasil foi feita, mas em muitas etapas. Além da mãe de Moise, outros familiares resolveram também fugir dessa guerra. Ele chegou primeiro no dia 15 de fevereiro de 2011, no Rio de Janeiro, juntamente com alguns primos e um irmão. Moise tinha 11 anos na época. Em seguida, veio seus outros irmãos e, por último, a sua mãe, em 2014. Assim que chegaram, todos foram muito bem acolhidos pelo governo brasileiro e prontamente matriculados em escolas públicas para estudar. Moise rapidamente se apaixonou pelo Brasil e, segundo sua mãe, o meu filho virou um brasileiro. Tudo dele era o Brasil. Ele sabia como trabalhar aqui no Brasil e fez muitos amigos. Enquanto estudava, ele fazia vários bicos para ajudar com as despesas da mãe, como em um restaurante italiano e numa hamburgueria. Foi quando soube, através de um amigo, de uma vaga para trabalhar no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca. Moise ganhava por diárias trabalhadas e ele já tinha feito alguns trabalhos no mesmo local antes da pandemia e durante também. Como não tinha nenhum vínculo empregatício, Moise fazia pequenos favores para o gerente do quiosque e mesmo trabalhos como office boy. Em uma entrevista, Ivone, mãe de Moise, disse o seguinte: "Todos eles conheciam meu filho. Eles conheciam meu filho. Quando queriam alguma coisa, eles o chamavam. Angolano, Angolano, vem aqui." Numa segunda-feira do dia 24 de janeiro de 2022, Moise saiu cedo de casa e disse que iria para o quiosque com um amigo dele, que também trabalhava lá. O rapaz já vinha reclamando com esse amigo que o seu chefe estava devendo 2 diárias, que ele trabalhou no sábado e domingo anterior, e não recebeu nada. Apesar de vir de origem pobre e crescer em meio à violência, todos que conheciam Moise diziam que ele era um jovem trabalhador e muito honesto, que ganhava pouco, mas era o dinheiro dele. Apesar da insatisfação e ganhando menos que seus outros colegas, Moise sempre ajudava sua mãe a pagar o aluguel. Por volta das 10h20 da noite do dia 24 de janeiro, Moise chegou ao quiosque. Ele foi visto por câmeras de segurança aparentemente discutindo com o gerente do local, que aparece com um pedaço de madeira na mão. O motivo da discussão seria exatamente pela falta de pagamento de 2 diárias, trabalhadas no final de semana anterior, no valor de R$200. Os 2 homens parecem estar gritando um com o outro e ficam dando voltas no quiosque. O gerente parece pegar um pedaço de madeira. Então, Moise corre e pega uma cadeira e a discussão continua. Ele ainda é visto abrindo o que seria um freezer e em seguida a imagem é cortada e já mostra Moise sem camisa, apenas com um short vermelho. É nesse momento que outros 3 homens se aproximam e avançam em direção a ele e entram em luta corporal. Aparentemente, um dos agressores usa um golpe de artes marciais e, segundo relatos, ele seria um lutador de jiu-jitsu. Os 3 agressores continuam atacando o jovem, que é amarrado com uma corda. Ao cair, as agressões não param, mesmo Moise estando completamente imóvel. Ele recebe diversas pancadas. Testemunhas relataram que um taco de beisebol foi usado contra ele no chão e um dos agressores tentou violá-lo com esse taco.
Uma quarta pessoa aparece e o agride diversas vezes com um pedaço de pau. Toda a ação durou cerca de 15 minutos e ninguém, absolutamente ninguém, fez nada para impedir esta atrocidade. A região estava cheia de pedestres e pessoas bebendo e comendo em outras barracas. Inclusive, segundo testemunhas, uma equipe da Guarda Civil Municipal estava na área. Teria visto a briga, mas nada foi feito. Em determinado momento, um dos agressores é visto tentando reanimar Moise, mas já é tarde. Ele foi deixado ainda amarrado no chão. Os agressores foram embora e o gerente do quiosque voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Aparentemente alguém ligou para o SAMU, ao invés da polícia, que só foi chegar ao local muito tempo depois. O amigo de Moise, que trabalhava no quiosque, disse que tentou avisar a família dele, mas foi ameaçado a não fazer isso. Enquanto o caso ainda estava no início de sua investigação, o corpo de Moise foi levado para o ML, onde, segundo relatos, foi registrado como indigente e teve seus órgãos removidos. No dia 25 de janeiro, por volta das 7 horas da manhã, o irmão de Moise liga para sua mãe perguntando se ele tinha chegado em casa. Ela disse que não. Em seguida, Ivone recebeu outra ligação, novamente perguntando pelo Moise. Ela ficou angustiada e perguntou o que estava acontecendo, e o seu filho disse que ela deveria ter calma. Ao perguntar o motivo, então ele começou a chorar. Ivone não sabia ainda, mas Moise estava morto. Primeiramente, ela achou que o filho poderia ter sofrido um acidente. Às 11 horas da manhã, um amigo da família ligou para ela e disse que Moise havia falecido e estava no IML, no centro do Rio. Somente no fim da manhã do dia 25 de janeiro, Ivone foi ao IML para reconhecer o corpo do filho. Em uma entrevista dada para o jornal Extra, no dia 2 de fevereiro, Ivone desabafou. Que vergonha! Meu filho que amava o Brasil. Por que eles mataram meu filho? Moise tinha todos os amigos brasileiros. Aí vêm os brasileiros e matam meu filho. Olha a foto do meu filho, meu bebezinho. Era um menino bom, era um menino bom, era um menino bom. Eles quebraram meu filho, bateram nas costas, no rosto. Oh, meu Deus, ele não merecia isso. Eles pegaram uma corda, colocaram meu filho no chão e puxaram com uma corda. Por quê? Porque ele era pretinho? Eles mataram meu filho porque ele era negro, porque era africano. A gente vem pra cá achando que todo mundo vai viver junto, que é todo mundo igual, mas não. Eu só quero justiça e peço, por favor, me ajudem. Eu não tenho nada, não tenho parente nenhum aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei onde vamos parar. Ele trabalhava! A gente trabalha duro! Fugimos da África para ser escolhido aqui, recolhido no Brasil. O Brasil é uma mãe, abraça todo mundo. Ai, Brasil é uma mãe, segunda casa. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça vai ter que ser feita. Eu não mostrarei o vídeo da agressão, pois não acho necessário expor tamanha violência, e creio que a maioria de vocês já deve ter visto nos últimos dias. Moise Mugeni Kabengabe tinha 24 anos. Foi imobilizado e morto com pelo menos 30 pauladas e taco de beisebol, 10 anos depois de chegar do Congo. Dos 3 irmãos, ele era tido como o mais tímido e calado, mas muito querido por todos, por ser muito educado e prestativo. Entre os familiares, ele era o mais alegre, gostava de cantar e dançar. Quando chegaram ao Brasil, eles foram acolhidos pela organização PARES, Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Caritas, Rio de Janeiro. Lá, eles tiveram um acompanhamento e ajuda na ressocialização com os brasileiros, principalmente porque eles fugiam de um país marcado pela tragédia. A República Democrática do Congo sofreu uma colonização sanguinária. Depois da independência, em 1960, sucederam-se ditaduras e guerras civis infindáveis. Moise e sua família moravam na empobrecida cidade de Bunia. Ivone enxergava que o Brasil seria a única esperança para uma vida melhor, pois lá o Brasil era vendido como o país da democracia racial. Ela nunca pôde estar tão enganada, infelizmente. Moise parou de estudar no 3º ano do ensino médio para poder ajudar a sua mãe nas despesas da família. Infelizmente,
ele não conseguia mais do que pequenos bicos e mesmo assim ganhava menos que seus colegas brasileiros para exercer as mesmas funções e até trabalho dobrado. As praias do Rio de Janeiro, onde Moise trabalhava, escancaram a brutal desigualdade racial brasileira, por mais que muitos não queiram enxergar o que está à sua frente. Na orla, apartamentos que custam milhões de reais. Na frente, em barracas de praia, essas pessoas são servidas por trabalhadores que muitas vezes não têm nem onde dormir. Muitos acabam cumprindo uma jornada de trabalho de até 16 horas diárias, ganhando por diária e sem carteira assinada. O crime contra o jovem Moise fez o Ministério Público abrir os olhos para esta realidade e um levantamento está sendo feito sobre as condições de trabalho nessas barracas de praia, tido por muitos como uma forma de escravidão moderna. Com certeza, essa era a situação de Moise e provavelmente de muitos outros refugiados e até mesmo de seus assassinos. Antes de Moise sair para a praia naquele dia, ele disse ao seu irmão que iria cobrar 2 diárias ao gerente do quiosque, apenas R$200. Muitos acreditam que o crime não tem ligação com racismo, pois os agressores de Moise não seriam pessoas brancas. Porém, muitos acreditam que houve sim a prática do racismo, pois ele seria estrutural, ou seja, a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais, interpessoais, dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. Além disso, a certeza de que a morte de um negro não é punida faz com que muitas pessoas se mostrem como defensores de uma realidade que não lhes pertence. Segundo o promotor do caso, tudo indica que o crime foi praticado justamente pelas características raciais da vítima, de ser negro, de ser pobre. 70% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Um dos agressores de Moise chegou a gravar um vídeo afirmando que o crime não foi motivado pelo racismo, mas sim, segundo suas palavras, uma fatalidade. Ele disse que foi ao socorro do gerente da barraca quando viu Moise discutindo com ele e pegando uma cadeira. Mas, independentemente disso, nada justificaria a atrocidade cometida. Afinal, que país é esse? Onde as pessoas se sentem no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Além do mais, isso não é justiça, é uma forma deturpada da realidade para se encaixar em seus próprios preceitos e justificar suas atitudes. 3 homens estão em prisão temporária pelo crime. Fábio Pirineus da Silva, que já tinha passagem por agressão contra sua ex-mulher. Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, com passagem por porte ilegal de arma. E Brandon Alexandre Luz da Silva, que seria o lutador de jiu-jitsu e quem começou as agressões. Nos depoimentos à polícia, os 3 confirmaram as agressões, mas disseram que não queriam matar Moise. Se eles não queriam matar, o que eles achavam que estavam fazendo? Então, o que teria motivado tanta brutalidade? A verdade é que não há nada que possa justificar esse crime, e as investigações ainda estão em andamento. Segundo o relato, existe a figura de uma 4ª pessoa que teria incitado as agressões. A Polícia Judiciária Militar abriu uma nova investigação para apurar uma denúncia feita pela família de Moise de que eles estariam sendo intimidados por membros de uma milícia, que seriam os 2 primeiros policiais a chegarem à cena do crime, quando Moise estava morto. Esses PMs teriam abordado os parentes do jovem em 2 ocasiões para ameaçá-los. O crime aconteceu em uma área ocupada por 2 quiosques, onde um deles seria administrado por um cabo da PM, mas a investigação diz não haver indícios da participação de uma milícia ou mesmo o envolvimento dos donos dos quiosques, apenas o gerente de um deles. Os 3 acusados disseram que Moise estava bêbado naquela noite, mas obviamente que isso é uma forma de respaldar o crime, culpabilizando a vítima pelo que aconteceu, tentando assim atacar a memória dele. E a partir daí, a vítima se torna responsável pela própria morte. A verdade
é que esse é realmente um problema estrutural que se fortalece quando não o chamamos pelo nome que ele realmente é: racismo. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado, não do caso em si, mas da forma como eu conto a história. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.